E dessa vez eu vou fazer um test drive diferente. Eu tenho aqui junto comigo um outro jornalista automotivo, Freire Neto, do canal Motores e Ação de Natal. Tudo bem, Freire? Vamos lá andar no Fastback? Tudo em paz, vamos embora. Então vamos lá. Ansioso. Tem aqui um roteiro que não é muito longo, mais ou menos 1 hora, né? Até o lugar que a gente vai, saindo de Santo Antônio do Pinhal e vamos para São Bento do Sapucaí, ou seja, da serra aqui de São Paulo para o sul de Minas, que também é serra. O que você sentiu já nas suas primeiras impressões, você que já dirigiu o carro? Quinta, primeiro assim, o carro me surpreendeu muito. Eu não tinha muitas expectativas para o carro, né? Já que eu construí na minha cabeça o Fastback como sendo aquele protótipo que a gente viu, aquele conceito do Salão de 2018, né? Acho que é bom a gente pontuar isso. Mas quando eu vi o carro, né? O primeiro contato que eu tive quando a gente foi para o estacionamento pegar o carro, fiquei muito impressionado positivamente. Gostei do que vi. Realmente a Fiat, a engenharia da Fiat, e juntamente com a parte de design, conseguiu harmonizar a frente com a traseira, com a lateral, enfim, o carro tá muito ok, tá muito pronto para esse mercado aí. A engenharia conseguiu aqui revolucionar, né, num espaço muito parecido com o Pulse e do Cronos. Sim. A gente tem um espaço tem muito espaço, impressiona bastante, tanto aqui na parte dianteira quanto no porta-malas. Ainda não fui na parte traseira aqui para poder falar mais, mas eu achei a direção bem calibrada. Tem uma nova calibração na direção, eu gostei dessa calibração. O carro é muito confortável, né? Até silencioso, mais do que eu imaginava. Também foi recalibrada a suspensão, recalibrada, né, a barra de torção dianteira, a barra de estabilizadora também. Sim. Traseira. Isso deu um certo conforto ao carro. E eu acho que o motor 1.3 que você enfatizou aí, esse novo motor turbo da Stellantis, né, com 270 Nm de torque, 185 cavalos de potência com etanol, ele casou bem com esse carro. A pergunta que eu faço para mim, para você e para todo mundo que for andar: como vai ser o comportamento do 1.0 de 130 cavalos, né? Isso é uma coisa que nós vamos saber só quando a gente dirigir o carro com motor 1.0. Agora, ó, nós estamos aqui numa estrada bem sinuosa. Muito. E é uma condição boa para eu avaliar se esse carro tem uma boa aceleração, porque eu estou atrás de um caminhão. Isso, né? E é nessa situação que você tem que ter o torque em baixa e a potência para você fazer aquela arrancada rápida. Perfeito. E fazer uma ultrapassagem com segurança. Aqui, evidentemente, não dá para passar, né? Porque eu estou aqui com alguns cones e é faixa dupla, né? Faixa contínua. Faixa contínua, não posso ultrapassar. Mas eu posso já ver o seguinte: eu tenho aqui a borboleta, então eu posso dirigir na borboleta. Posso dirigir no drive manual, ou posso também dirigir no modo esporte. Apertei o botão aqui, já mudou ali a configuração, e eu vou deixar no modo esporte justamente porque essa é a configuração boa para uma ultrapassagem, porque você vai mais rápido. O que acontece no modo esporte? Basicamente, o câmbio reduz uma marcha, então você começa a trabalhar com regimes mais altos de rotação. Sinto já que ele tem a suspensão ligeiramente dura, o que é bom para as pretensões esportivas do carro, né? Porque como o carro é mais alto, a Fiat teve que fazer uma calibração de suspensão, como o Freire estava dizendo, para o carro não rolar tanto nas curvas, né? Ter mais estabilidade. Ele também tem pneus mais largos, então tudo isso ajuda. E a suspensão mais durinha, ela deixa o carro com uma pegada mais esportiva, que combina com o design do Fiat Fastback, principalmente porque esta versão aqui chama-se Limited Edition Powered by Abarth, ou seja, é o motor do Pulse Abarth. Olha aqui, acelerando mais fortinho aqui, o câmbio automático no Sport muda a marcha em torno de 3.000 e poucos giros, tá? Vamos aproveitar aqui para falar um pouco de posicionamento desse carro.
Esse carro, ele é basicamente um anti-Nivus. O que você acha, Freire? Porque ele ia ser lançado para ser um SUV-C, né? Ou seja, um SUV médio, e acabou sendo um SUV-B, coupé, ou seja, um SUV compacto. E a única marca que tem um SUV compacto no mercado é a Volkswagen com o Nivus. Pois é. Ele não deixa de ser, né? Apesar de que na faixa que ele deve chegar, eu tô apostando aí entre 130 e 150 mil reais. Nessa faixa de preço, ele concorre com muita gente, né? Uhum. Além do Nivus, o próprio T-Cross, Creta, Tracker, Pulse também, não deixa de ser um concorrente, o próprio Pulse. Renegade, eu não, acho que não, porque o Renegade tem outra pegada, tem outro estilo, tem... Enfim, mas 90% do cliente que vai comprar um carro, ele às vezes não sabe nem qual é o carro que ele quer comprar, né? Então, assim... Mas ele vai se enfrentar o Nivus, vai ser um grande concorrente do Nivus. A Fiat já falou que espera ter de produzir entre 2.500 e 3.500 modelos mês, né? Basicamente o número que o Nivus entrega hoje. Sim. Né? Que a Volkswagen consegue entregar de Nivus. E ele vem para uma briga pesada, Quinta, porque a gente tá falando do segmento mais competitivo hoje do mercado e de uma faixa de preço que tem mais concorrentes, né? Sim. Você estava falando uma coisa interessante, porque se ele cair no gosto do povo, se o cliente em potencial enxergar o valor que a Fiat tanto quer que ele tenha, né? O bem de consumo, o sonho, um valor tangível, sim, ele pode ser um grande sucesso, porque você vai estar num carro meio que exclusivo, né? Um SUV coupé, sim, com 600 litros de capacidade de porta-malas. sim. Agrada muito mulher, homem, não tem sexo para gostar de um carro desse. Para quem gosta de viajar levando bastante bagagem, quem né? tem filhos, quem gosta de viajar, quem é atleta, esportista, gosta de viajar, enfim. Então, se o mercado entender, né? Que o mercado é soberano, eu gosto sempre de falar isso. Se o mercado entender que ele entrega mais por um valor bem menor do que muitos outros carros, né? De Sim. valores mais altos, ele vai ser um grande sucesso. Vai acabar vendendo. Vai vender muito. Agora a gente já tá aqui com estrada livre, né? Vou dar uma acelerada aqui, ó. Boa. O motor tem uma boa pegada, né? Porque é o mesmo motor que equipa o Fiat Toro. Isso. E equipa também o Jeep Renegade. Renegade, né? O próprio Compass. A Fiat, como eu falei, então, ela mexeu e o Freire falou também, mexeu nas duas suspensões. A suspensão dianteira, eles fizeram uma recalibração em relação ao que é o Pulse, mas a suspensão traseira teve uma mexida maior. Eles trocaram, inclusive, deixaram um eixo mais rígido. Isso. Justamente para evitar a rolagem na carroceria, né? Uma coisa que muita gente comenta no canal, Quinta, não sei se você recebe esses comentários no site e no seu canal também, é em relação ao freio tambor na traseira, né? Sim. Vamos falar do freio a tambor na traseira. Por que a Fiat colocou nesse carro, apesar de ser um carro de 185 cavalos, freio a tambor na traseira? Por dois motivos. Primeiro é o motivo do custo. Não tem, eles até deixaram claro isso durante a coletiva. É verdade. O freio a tambor, ele é mais econômico. Segundo, para não ficar com a mesmíssima configuração do Abarth, porque quando eles querem colocar a marca Abarth no Brasil, e aí vai custar muito, então eles têm que colocar coisas extras. Se eles fazem um carro agora que tem tudo que o Abarth tem, não faz muito sentido para eles, né? E assim, gente, o freio a tambor, no caso aqui, ele também é eficiente, né? Ele é eficiente porque o freio a tambor ou o freio a disco na traseira, ele é decidido de acordo com a velocidade do carro e também com o peso do carro. Uhum. Então, se eles colocaram com esse freio, óbvio que ele é eficiente. Pode não ter a melhor frenagem do mundo, mas dá conta do recado. E o interessante é que tudo isso não é decidido assim, vamos fazer essa escolha, né? Além do custo, né? Eles fazem muitos testes virtuais e testes reais para chegar assim, não,
o freio a tambor para esse carro vai entregar o que a gente espera, né? De qualidade ou de segurança, enfim, isso é muito analisado, não é à toa. Mas você falou, matou a charada. Por quê? Às vezes o consumidor quer um carro que custe pouco, né? Que seja competitivo, que tenha... Custe pouco não. Que seja competitivo, tenha preço e que tenha todo o conteúdo. Se for para ter todo o conteúdo, não dá para ter esse preço. Não dá para ter preço. Não dá para ter preço. Além de outra coisa, Quinta, a gente não pode esquecer nunca, quando a gente falar de lançamento, de novidade, na Stellantis, as marcas elas se completam e a Fiat nunca vai concorrer com a Jeep. Exatamente. Ela vai proteger. Ela não vai querer perder clientes para outras marcas, mas ela vai proteger. A Jeep vai estar sempre num patamar superior. E você matou aí no seu comentário, né? Quando você disse sobre o Abarth. O Abarth ele vai ser supra-sumo de tudo. Tudo aquilo que for de melhor, ele vai oferecer para o cliente, né? E vai ter esse valor agregado muito forte. Até porque o Pulse Abarth ele vai ficar num preço... Sim. Ele vai competir com muita gente, vai ser um carro bem exclusivo, né? Para quem não sabe, o Abarth é a marca esportiva de carro esportivo da Fiat. Então, a Fiat vai lançar 3 carros Abarth no Brasil. Um é o Pulse, já está decidido. E a gente até perguntou na entrevista coletiva da Fiat se esse carro, que chama-se Limited Edition Powered by Abarth, seria o segundo. Eles falaram, não, este carro não é um Abarth, ele só tem o motor do Abarth. De novo, é uma coisa de marketing para vender um fascínio para o carro. Isso. Mas na verdade é o mesmo motor do Fiat Toro. Então o que é mais, digamos assim, toca mais no imaginário do consumidor? Você falar, este carro tem o mesmo motor do Fiat Toro ou que ele tem o mesmo motor do Abarth? Exatamente. Óbvio que Abarth tem mais peso. Agrega mais, né? Entendeu? E tudo isso pode fazer com que eles cobrem um pouquinho mais. É assim que as montadoras ganham dinheiro. A gente costuma falar que quem gosta de carro é o público e os jornalistas automotivos. O público, na verdade, a maioria gosta mais de mobilidade mesmo. Isso. Solução. As montadoras gostam de ganhar dinheiro. E é bom somente os acionistas, né? Sim, é bom que ganhem, porque assim vão fazer carros melhores, né? Eu posso dar para você um spoiler, um presente? Vamos lá, um spoiler aqui. É um furo, hein? Um furo aqui no vídeo. Eu nem falei ainda no Motores, vou falar em breve. Mas pela parceria e amizade que eu e o Quinta a gente tá construindo aqui, eu vou dar um presente para o público dele. Ele falou na coletiva, né, o Orlando Zola, que é o vice-presidente do Fiat para o Brasil, que ainda não está definido que o Fastback terá uma versão Abarth, né? Ele falou isso. Agora eu tenho uma informação, na verdade são duas, que em breve, certo? Essa fonte é quente, é a mesma fonte da picape. Teremos 500 Abarth no mercado brasileiro, tá? O próximo produto deve ser o 500 Abarth. E parem as máquinas, sentem-se aí, hein? Você que está acompanhando a gente. 500X confirmado para o mercado brasileiro, importado da Itália, chegando em 2023, 2024. Olha só, Fiat 500X é um SUVzinho que é baseado no Jeep Renegade, na verdade, só que é a marca Fiat. Exatamente. Muito bom, Freire Neto. Sigam lá o canal do Freire Neto, Motores e Ação, tá? Agora pegando mais um trechinho aqui da estrada. E continuando aqui sobre a questão do Fiat Fastback, né? A ideia da Fiat inicialmente era fazer um SUV-C, né? Como eu já tinha falado, baseado no Fiat Toro. Mas acabaram fazendo um SUV-B, ou seja, baseado no Fiat Pulse, né? Isso significa que eles tiveram que fazer umas mexidas de configuração, de sustentação, né? De tamanho, de estrutura e de design, para adaptar, deixar um Pulse diferente do que ele realmente é. Impressionante, né? Isso. Então é uma situação interessante. Só que o que ele tem de diferente aqui nesta versão? O motor 1.3, porque as duas versões de entrada vão ter o motor 1.0 turbo de 130 cavalos e câmbio CVT de 7 marchas, que são as versões topo de linha do Pulse.
Então a montadora, ela vai sempre jogando o consumidor para cima. Tipo, ó, você já não quer mais esse carro, você quer dar um salto. Para a montadora é importante ter um carro superior, porque ele não mude de marca. Né? Verdade. Mesmo dentro da Stellantis, ele poderia, por exemplo, então nós vamos lá para Jeep. Mas é mais difícil você falar, você sai da Fiat e vai para Jeep, do que você ter dentro da própria Fiat. Por isso, inclusive, isso foi uma notícia que o Freire deu com exclusividade, e nós também em seguida já demos no Guia do Carro. A Fiat vai ter uma picape, né? A picape Landtrack, que seria da Peugeot, vai ser da Fiat. Por quê? Você tem o Fiat Strada, que é uma picape pequena. Sucesso de vendas, né? Super, 14 mil unidades vendidas há várias décadas. Depois o Fiat Toro, mais pra cima. E ao invés de você falar assim, agora você quer uma picape maior para concorrer com o Toyota Hilux, Chevrolet S10, Ford Ranger, etc., vai lá na Peugeot e compra. Não, é difícil se fazer isso. Até porque a Peugeot é uma marca que ainda tem resistência. É mais fácil dentro da marca Fiat. E uma rede muito menor do que a Fiat, né? A Fiat tem mais de 500 lojas no Brasil. E a estratégia é essa mesmo. Você foi super feliz nesse comentário aí. E eu digo mais, eu tava pensando aqui que enquanto você fala, e eu gosto muito de pensar mercado, de pensar o dia a dia. Sabe uma coisa que pode acontecer com a chegada do Fastback? Dependendo da aceitação do cliente. Qual? O quê? O Pulse ficando com o motor 1.3 e os motores turbo, se o cara tiver essa percepção, ficando com o Fastback. Pode ser também. Porque se as vendas do Pulse, grande parte delas, eu não tenho esse dado aqui, mas nas concessionárias que eu convivo, que eu falo, muitas, eu acho que 60%, 70% das vendas é 1.3, né? Se vende mais tanto o manual quanto o automático. E se a gente tem o Fastback só com motor turbo e com valor agregado maior, talvez na hora de produzir, né? A gente sabe que as fábricas estão escolhendo o que produzir, né? O que é que deixa mais rentabilidade. Pode ser uma conjuntura a ser formada aí. Principalmente enquanto tiver essa questão de crise de peças, né? Em crise de peças, eles direcionam uma produção de determinados motores ou peças para um carro. Eles sempre vão querer priorizar o carro que vende mais. Aliás, você estava falando, Freire, que a Fiat disse que no caso do Fiat Fastback, 40% do mix vai ser para o 1.0 de entrada, 40% vai ser para o 1.0 intermediário e 20% será para o 1.3 turbo. É o que eles esperam. Mas você acha que não? Por quê, Freire? Eu acho que não. Sabe por quê, Quinta? Por conhecer o mercado um pouco, principalmente o cliente Fiat, se essa versão aqui, né, a Limited Edition, ela chegar com um valor muito competitivo e o cliente ele vai entender que o carro tem mais motor, tem mais qualidade no acabamento, ele entrega mais, tem um valor agregado maior, né, tem essa pegada do Abarth, eu acho que o cliente vai partir para cima dele. E essa diferença entre as três versões não deve ser grande. Então, se for para ficar, olha só, Edivar, nosso parceiro, meu amigo, trabalhou muitos anos na Fiat, que é parceiro do canal, sempre está com a gente comentando, um dos nossos comentaristas. Ele gosta muito de falar isso. Você vê, o Pulse, o cliente hoje que comprar um Pulse 1.3, né, Drive, ele tem um valor agregado, ele tem um custo-benefício muito interessante, porque ele tem basicamente o mesmo ímpetus. Ele entrega isso, ele está num Pulse, o leigo não sabe se ele está de entrada ou não. Então, ele está muito parecido. Já o Fastback, não. Você vai dar um salto, você vai querer pegar uma configuração igual ao Pulse Impetus, ou você vai querer um Fastback já chegando no Abarth, ou com essa pegada Abarth, entendeu? E se for uma diferença de 10, 15, 20 mil reais para esse cliente, ele vai no mais top. Então, o cara não vai fazer economia, esse cliente não vai fazer essa economia. Não é uma diferença assim absurda.
Sem contar que o brasileiro, ele é muito imediatista na hora da compra. O brasileiro, ele decide a compra hoje, no dia seguinte ele quer o carro na garagem dele. Exatamente. E eu já vi isso na prática, muitas vezes. Então, o que que acontece? Você sai da sua casa, eu vou lá na concessionária comprar esse carro que eu pesquisei na internet, no canal, no YouTube, não sei o quê. E você chega lá com aquele seu orçamento. Mas chega na concessionária, normalmente, muitas vezes a concessionária não tem aquele carro. Isso. E aí tem um maior, mais equipado, mais bonito, e a pessoa acaba levando aquele. Induzindo aquele, ó. Você só pode comprar isso aqui com uma prestação R$200 mais alta. E a compra, então, muitas vezes é emocional. Muito. Isso para as montadoras é bom. E no Brasil, né? O carro, ele tem essa pegada de status. Sim, sim. Tem essa. Você vai querer ter um fastback completo que lhe dá essa sensação. É isso que eu estou lhe dizendo. Se esse intangível for repassado para o cliente, para o concessionário, do valor agregado que o fastback tem, é isso que eu digo. Aí ele cresce de patamar no mercado. E o cliente, se ele entender isso, e o vendedor é primordial para isso, né? Agora, voltando um pouco aqui na questão da dirigibilidade, que a gente tá conversando, estamos andando com o carro aqui, eu tô sentindo o carro, né? É isso aí. Sentindo aqui na bunda, porque é assim que a gente sente o carro. O Fiat Fastback, ele é claramente um carro mais duro do que o novo Compass. O Compass, eles deixaram a suspensão bem macia, porque é de passar aquela sensação de carro confortável. Mas esse carro, ele é bem mais duro. E eles disseram que o teste do Alce, né, que é aquele que você vem numa velocidade, vira para a esquerda, vira para a direita, depois vira de novo para a direita, depois vira para a esquerda, que é uma situação perigosíssima, né? E o carro tem que aguentar ali principalmente em estradas assim, né? Sim, este carro ele conseguiu fazer acima de 70 km por hora. É um bom número até, porque tem alguns carros dessa categoria aí que se passou de 60 já vai começar a virar. Sofre. Então eles fizeram um trabalho aqui, mas nós não vamos fazer o teste do Alce aqui de jeito nenhum, porque não é esse é o nosso objetivo, né? Verdade, verdade. Agora sim, aproveitando esse comentário que você fez, mais uma vez você acabou de provar com argumentos que a Jeep está no patamar superior da Fiat. Sim, sim. Então nem se compara. Você não está em questão o Fiat Fastback e a Jeep e o Compass. Não tá em questão. Eles não se competem. Não se competem. Eles se complementam. Se complementam. É impressionante isso. É a gente que vive isso no dia a dia, que grava o tempo inteiro, que vai na concessionária, que a gente tem esse contato, a gente nota mais facilmente. Sim. O cliente que às vezes nem anda muito no seu próprio carro, às vezes não entende isso, não entende isso, né? Tá na mesma faixa de preço e tal. Mas você vai ver, você vai entrar e você vai ver que é totalmente diferente. Não, gente, assim, um carro, se você aumenta 5 centímetros no carro, já faz diferença, entendeu? Faz muita diferença. Então, e esse carro é um carro que tem como é que fala? A altura dele mínima é grande, é mais de 190 milímetros, né? Acho que é 192, se eu não me engano. Não tem. Então, o que significa isso? Como esse carro, ele é feito numa plataforma do Pulse, que é menor, ou seja, ele tem o entre-eixos curto, ele é um carro que é mais ágil assim para curvas, né? Mas se ele for curtinho. Então, se você levanta muito esse carro, ele 192. pode rolar. Ó, eu tô bom de memória, tá bom, 192. Na minha cola aqui. Então tem tudo isso aí. São muitos detalhes que a montadora tem que pensar na hora de fazer um carro, porque eventualmente o consumidor não sabe, mas ele sente na usabilidade dele, para ter alguma coisa estranha aqui. No dia a dia. Quinta, só para reforçar o que a gente tava falando, que você falou sobre mercado, que a gente estava comentando aqui, quem é concorrente, quem não é. Vou dar 2 exemplos práticos aqui. A Jeep Commander, quando chegou, né, se comparava muito no mercado, apesar de um ser montado em monobloco, né, e o outro em chassi. Commander se comparava muito com Trailblazer, com SW4, Toyota SW4, e essa comparação o mercado fez. O mercado e o cliente. E aí hoje o Commander vende muito mais do que esses concorrentes. Sim. Por mais que a Jeep bateu, nós não vamos concorrer com eles, eles são carros maiores.
Mas o mercado tá entendendo aquela questão de você, caramba, o seu valor agregado, o mercado entendeu, o cliente entendeu que ele tem mais do que ele realmente é. Exatamente. Outro exemplo para baixo é o que muita gente está fazendo, né? Principalmente jornalista, com o C3. Tá comparando muito o C3 a Mob e Argo. Tá dando downgrade no carro, porque ele é maior, sim, do que Mob e Kwid. Sim, sim. Ele é maior. A marca nem falou nesses dois carros no lançamento. Né? Se falou em Gol, se falou em Argo, se falou em HB20, se falou em Onix. Mas o mercado, a galera tá querendo comparar com o Kwid e com o Mob. Não tem sentido. Tá vendo? Então é isso que eu tô... Até a questão de preço, sim, porque claro, ele sai ali a versão mais cara do Kwid, a versão Intense. Eu até fiz uma matéria. O C3 mata o Kwid Intense? Não mata, porque um oferece uma coisa muito diferente, que é muito mais espaço, um porte maior, e o outro oferece alguns equipamentos que o outro não tem. Abaixo de 80 mil é canela, tá todo mundo competindo. Estamos chegando no estado de Minas Gerais, já estamos no município de Sapucaí, aqui, São Bento de Sapucaí. Já chegando quase aqui na... não tem jeito, você tem que ficar mesmo atrás do caminhão. E como eu gosto sempre de falar, o mercado é soberano, os clientes são soberanos, você tem que andar, testar e entender o que a gente tá falando aqui, né? Porque falar e não ter a prática não adianta. Exatamente. A vida a bordo, o que você achou da vida a bordo dentro deste carro? Porque é um Pulse. Apesar disso... Pulse, digamos, bem topo de linha. Qual a sua percepção? Isso que eu falei quando a gente tava dirigindo, e a percepção que ele me passa é que ele não é um Pulse. Ele passa uma percepção de ele que é maior, de que o size impression interno e externo do carro... E a dirigibilidade não é do Pulse. Não é do Pulse, não é. É diferente. Eu gosto muito da opinião de Sandra, né, que é minha cinegrafista, editora, minha esposa, e ela tem uma visão totalmente diferente da minha. Quando a gente testa carro, eu testo, ela fala umas coisas que eu não enxergo. É a mesma coisa com a Cris. Você e a Cris. Também, ela também observa coisas que a gente não observa. E elas são mais criteriosas, né? Pelo menos Sandra é muito criteriosa e tal, detalhista. Mas eu acho que ele entrega mais. Eu vou dizer assim, ele não entrega um conforto que a gente teria em um sedã médio. Ou num SUV-C. Ou no SUV-C, não, de forma nenhuma. Mas em relação ao Pulse, em relação ao Cronos, né, que é basicamente a mesma plataforma, ele é baseado nessa plataforma do Cronos, ele entrega mais. Ele entrega mais. Aí, se você quiser me botar numa saia justa, você vai falar assim, Freire, e em relação ao Creta? Porque assim, a Fiat disse o seguinte: quais são os concorrentes do Fiat Fastback? Volkswagen Nivus, Chevrolet Tracker e Hyundai Creta. O que você diria em relação ao Creta primeiro? Eu acho o Creta, ele tem um design bem ousado, que você ama ou você odeia. Mas eu acho ele campeão. Ele é muito completo. É um ótimo carro. É muito completo, tanto na versão Platino, que é com quem eles compararam, ele chega até a ter algumas medidas maiores do que o próprio Fastback. Mas vai depender muito do estilo do cliente. O cliente vai preferir um ou outro. Tem várias tecnologias no Creta que impressionam. E a Hyundai tem uma coisa que é matadora: 5 anos de garantia. Sim. Isso é fato. Eu sinceramente acho que comparar esse carro com o Creta é meio exagero. É outro estilo. Agora, você acredita que e o motor desse é melhor, né? Sim, 1.3. A GM pode fazer, ou sei lá, em algum momento desenvolver, né? Desenvolver um Creta um Tracker. Um Tracker Coupé. Porque eu já vi notícias sobre isso. Sim. Vai depender da ousadia e dessa... Como é que a gente fala quando você é primeiro? Esqueci a palavrinha aqui na minha cabeça que eu gosto. Pioneirismo. Pioneirismo da Fiat. Da Fiat não, da Chevrolet. Não, da Fiat. Vai depender do sucesso desse carro aqui. Sim. Se esse fizer sucesso, pode ser que a GM faça. E outras também. Um Tracker Coupé. Porque mais uma vez a Fiat sai na frente. Ela aposta no mercado que ninguém tá. Este carro aqui, o Fiat Fastback, ele é mais elevado do que o Nivus e a suspensão é mais dura. Isso. Justamente porque tiveram que enrijecer a suspensão para o carro não rolar. Exatamente. É mais difícil fazer esse trabalho. Muito. O Nivus, ele é um carro bastante macio.
Aliás, a Volkswagen ela mudou muito o perfil dos carros delas, que eles antes eram mais duros, agora ficaram mais macios. E o Nivus é baixo, né? O Nivus nem pode ser considerado um SUV, é um crossover. Isso. Né? Mas então, você vê o design, são concorrentes, mas cada um tem o seu estilo. Cada um tem o seu estilo. Você quer um carro mais macio, mais baixinho, mais estradeiro? Vai no Nivus. Eu acho que esse carro vai ser um carro de família. Este aqui, né? Porque esse aqui também tem, o Nivus também tem um porta-malas grande, mas esse aqui é maior, né? Muito, absurdamente maior. Chegando aqui em São Bento do Sapucaí. Região belíssima aqui, viu? Uma região muito bonita. Nós já estamos no sul de Minas, né? Fazendo aqui o test drive com o Fiat Fastback. O que você achou do nome deste carro? Eu sou fã desse nome, eu gostei muito. Eu apostei muito nesse nome. Eu batizei muito ele desse nome antes deles divulgarem só o projeto. Eu já chamava de Fastback. Eu esperava, eu tinha informações de fontes que o carro seria feito na base do Cronos, de fontes, né, dentro da Fiat. Uma fonte minha já me disse isso, eu acho que fui um dos primeiros a falar sobre o assunto. Aí isso já me deixou com a pulga atrás da orelha, né? Porque todo mundo sonhava com o Fastback do salão, né? Sim. As imagens que a gente sempre divulgou e tal, e sempre foi sucesso quando a gente divulgou esse material. E, então eu gostei muito, eu gosto muito desse nome, Fastback. A vantagem é que não precisa explicar, né? Não. Porque o nome se auto-explica. Ele se auto-explica. E ele tem esse conceito, né? O Peter Fassbender, vice-presidente de design, né? Da Stellantis para a América do Sul, ele falou muito sobre isso na hora de apresentar essa questão da velocidade, do porte. Isso é bem interessante no carro. Mas eu continuo com aquela pulga atrás da orelha em relação às versões com motor 1.0, Audace e Impetus. Sim. Mesma pulga que eu tinha no Creta, mas o Creta me surpreendeu. Eu também. Me surpreendeu muito. Foi ótimo. 1.0, né, deles. Agora já indo para a parte final do nosso test drive, pegando aqui um roteirinho de estrada, né? Porque se é um SUV, ele tem que andar na estrada, de chão, né? De chão que a gente fala, de terra, e dá conta do recado. No caso aqui, o Fiat Fastback sofre um pouco, porque os pneus não são muito, o perfil não é muito alto, e a suspensão é mais dura. Mas para falar a verdade, Freire, a maioria das pessoas que compram um SUV hoje em dia também não está assim muito interessada em eu tenho que colocar o carro na terra. Você acha que isso é um problema? Não, né? Não, de forma nenhuma. Ele quer ter essa sensação de ter um carro mais alto, um carro preparado para isso, se precisar, né? Para uma situação de chuva, né? De estrada escorregadia, mas 90% nunca nem foi na areia. Nem até os carros 4x4, pouca gente usa. Inclusive quando usa em eventos até que a gente faz, o que a gente vê, fica maravilhado, né? Nem imagina que o carro faria tanto isso. Mas é isso então, gente. Então esse aqui foi o nosso test drive, primeiras impressões com o Fiat Fastback. E depois, como sempre a gente faz, nós vamos fazer o carro, andar no carro, ficar uma semana com o carro, viajar com o carro. E aí com o tempo, no dia a dia da usabilidade, é que a gente vê se o carro realmente merece tudo aquilo que a montadora faz de propaganda em cima dele, né? Porque aí a gente vai falando, isso aqui não ficou tão bom, isso aqui ficou ótimo, e aí vão sendo feitos os ajustes. Obrigado, Freire, pela sua participação. Eu que agradeço, conte sempre comigo. Qualquer coisa, estamos lá no motoresação.com. Senta a pua.